E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que vem circulando nos bastidores do futebol nacional está pegando fogo e mexendo com torcedores de todos os lados, e a sensação de expectativa é quase palpável. Nos corredores da CBF e em grupos especializados de advogados esportivos, o assunto principal gira em torno do recente duelo entre Vasco e Flamengo, que já vinha sendo discutido por detalhes que escaparam à atenção de muita gente na hora do apito final. A peça central desse burburinho é a participação de Bruno Henrique, jogador que acabou sendo apontado como irregular na escalação. E isso abriu espaço para uma avalanche de especulações sobre possíveis consequências que vão muito além do simples resultado dentro das quatro linhas. É evidente que, enquanto alguns torcedores comemoram de forma contida, outros se mobilizam em fóruns e redes sociais defendendo que a justiça esportiva, representada pelo STJD, pode interferir de maneira decisiva, transformando a partida em um caso emblemático. Em conversas entre advogados e jornalistas, comenta-se que a análise do STJD pode ser mais rápida do que o esperado, e que a documentação apresentada pelo Vasco, incluindo registros formais da irregularidade, tem peso considerável. O que mais chama atenção, no entanto, é como essa questão parece ter sido negligenciada inicialmente pelos órgãos responsáveis pela competição, e agora ganha contornos dramáticos que envolvem repercussão midiática, pressão de torcidas e o olhar atento da imprensa internacional, que observa o desenrolar com certo fascínio pelo caráter polêmico da situação. Cada comentário, cada postagem em redes sociais, é minuciosamente analisado e amplificado, transformando uma suspeita em verdadeira corrente de debates acalorados, e a sensação é de que o desfecho pode impactar não apenas a tabela, mas a própria credibilidade de processos que envolvem escalonamento de atletas e fiscalização rigorosa de regulamentos. O que torna essa situação ainda mais intrigante é a percepção de que, se a decisão do STJD for favorável ao Vasco, ela não será apenas simbólica, mas poderá gerar precedentes que modificarão a forma como clubes e jogadores encaram a conformidade regulatória, criando um efeito cascata que deverá reverberar por temporadas seguintes, levantando questões sobre a vigilância de registros de atletas, conferência de documentos e possíveis revisões de resultados que até então pareciam definitivos. O burburinho em torno dessa possível decisão do STJD ganhou força principalmente por relatos de fontes internas que afirmam que o caso de Bruno Henrique foi identificado por fiscais independentes e especialistas em regulamentação esportiva, que notaram inconsistências nos documentos apresentados pelo Flamengo antes da partida. A situação é complexa, porque envolve não apenas a simples presença de um jogador em campo, mas questões jurídicas e burocráticas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, dependendo do olhar do tribunal responsável. Enquanto isso, as redes sociais se tornaram um verdadeiro campo de batalha, com torcedores do Vasco e do Flamengo trocando argumentos inflamados, vídeos de especialistas explicando detalhes técnicos e memes que rapidamente viralizam, mostrando como a notícia se transformou em fenômeno de engajamento online. Advogados esportivos consultados por veículos de comunicação apontam que a análise do STJD envolve desde a conferência minuciosa de documentos até a interpretação do regulamento, e que cada detalhe, mesmo aqueles considerados menores, pode ser determinante para o julgamento. O fato de o assunto ter vazado para a mídia cria uma pressão adicional sobre o tribunal, que precisa agir com rapidez sem comprometer a legalidade e a transparência do processo, e essa combinação de fatores aumenta ainda mais o clima de tensão em torno da decisão. Muitos jornalistas esportivos comentam que casos como este são raros, e que a repercussão tende a ser gigante, porque envolve dois clubes de grande expressão nacional, a possibilidade de alteração de um resultado e a discussão sobre irregularidade de escalação. Algo que mexe diretamente com a credibilidade das competições e a confiança dos torcedores. Observadores de mercado também notam que um possível desfecho favorável ao Vasco pode gerar impactos indiretos em patrocínios, negociações de jogadores e percepção de integridade dos clubes, o que transforma o caso em algo muito além do campo de jogo. Cada nova informação, cada rumor que surge nos bastidores, é analisado e replicado, e a expectativa aumenta a cada dia, criando uma narrativa de suspense que mais parece trama de série de esportes do que simples noticiário jornalístico.
Mas justamente essa mistura de fatos, rumores e opiniões acaloradas mantém a atenção de milhões de pessoas interessadas no desenrolar do episódio. Dentro do Flamengo, fontes internas indicam que a situação está sendo tratada com cautela extrema, e que reuniões discretas estão sendo realizadas para avaliar as possíveis consequências legais e administrativas da escalação de Bruno Henrique. A complexidade do caso é ampliada pelo fato de que o jogador em questão é uma peça central no elenco, e sua participação tem sido constantemente analisada por técnicos e membros da comissão de futebol, o que adiciona uma camada adicional de tensão e preocupação sobre o futuro do clube. Alguns assessores comentam que a estratégia do Flamengo é tentar argumentar tecnicamente que a situação não caracteriza irregularidade, enquanto outros setores avaliam o impacto negativo que qualquer decisão desfavorável poderia gerar na moral do time e na relação com a torcida. A movimentação nos bastidores do STJD, por sua vez, indica que haverá uma análise detalhada dos documentos enviados, com atenção especial para prazos, registros oficiais e validade das informações apresentadas pelo Flamengo antes do jogo. A imprensa especializada observa que, mesmo sem data oficial para julgamento, a expectativa é de que a decisão seja rápida, dada a visibilidade do caso e a pressão das torcidas, criando um clima de tensão que domina não apenas os clubes envolvidos, mas também todos os setores do futebol brasileiro. No meio desse cenário, torcedores do Vasco alimentam a esperança de que o tribunal possa reconhecer a irregularidade e conceder algum tipo de vantagem formal, enquanto torcedores do Flamengo tentam minimizar a situação, defendendo a regularidade do processo e a integridade do time. Cada novo rumor, cada comentário de especialista, cada postagem nas redes sociais alimenta ainda mais o burburinho, criando um ciclo contínuo de especulações, análises e debates, transformando o que poderia ser apenas uma questão administrativa em uma verdadeira novela esportiva, com repercussões que extrapolam os limites do futebol e atingem aspectos emocionais, culturais e econômicos. A situação evidencia como o futebol brasileiro pode se tornar um campo de disputa não apenas dentro do campo, mas também nos tribunais, redes sociais e conversas de bastidores, com cada detalhe minuciosamente estudado e interpretado, demonstrando quanto uma possível decisão do STJD pode mexer com todo o ecossistema do esporte. O impacto dessa situação também alcança torcedores que tradicionalmente permanecem fora dos debates jurídicos, mas que, diante do rumor sobre a escalação irregular de Bruno Henrique, se veem engajados em discussões acaloradas, compartilhando informações, questionando procedimentos e criando teorias sobre possíveis desdobramentos. Muitos especialistas comentam que a repercussão do caso pode ser ainda maior do que a de qualquer partida recente, porque envolve elementos que misturam esporte, legislação e ética, algo que sempre desperta curiosidade e engajamento popular. Além disso, a forma como a mídia tem abordado o caso contribui para aumentar a tensão, apresentando entrevistas com advogados, ex-jogadores e jornalistas que oferecem opiniões diversas, alimentando ainda mais o clima de incerteza e expectativa. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao tema se mantêm em alta, enquanto fóruns de discussão se transformam em verdadeiros tribunais paralelos, com torcedores analisando cada detalhe e levantando questionamentos sobre documentos, protocolos e procedimentos administrativos. O burburinho é intensificado pelo fato de que o STJD tem autonomia para decidir, mas precisa justificar suas decisões de maneira clara, criando uma pressão adicional sobre os membros do tribunal para agir de forma precisa, rápida e transparente, sem que pareça que alguma torcida esteja sendo favorecida. Esse cenário faz com que todos os envolvidos, desde jogadores até dirigentes e advogados, estejam atentos a cada movimento, e cada declaração pública ganha peso, podendo influenciar ou reforçar percepções já existentes. O que se observa é uma narrativa em constante construção, com informações que surgem, são debatidas, reinterpretadas e amplificadas, formando um ambiente de expectativa que se assemelha a uma trama de suspense, onde cada detalhe pode alterar o rumo da história e a percepção de torcedores e especialistas sobre o que realmente aconteceu em campo. Enquanto isso, entre os comentaristas esportivos e analistas jurídicos, o caso é visto como emblemático, capaz de marcar uma virada no modo como irregularidades são tratadas no futebol brasileiro. Muitos destacam que, além do impacto imediato, uma decisão favorável ao Vasco poderia incentivar outros clubes a revisitar partidas passadas, em busca de brechas ou irregularidades que possam ter sido negligenciadas,
abrindo precedente para uma série de contestações e possíveis revisões de resultados, o que poderia transformar a própria lógica competitiva do campeonato. Por outro lado, uma decisão desfavorável ao Vasco também não seria insignificante, pois mostraria a robustez do processo de avaliação do STJD e poderia reforçar a confiança de clubes e torcedores na regulamentação vigente, indicando que alegações de irregularidade devem ser substanciadas por provas irrefutáveis. Essa dualidade alimenta ainda mais o clima de incerteza, já que torcedores de ambos os times acompanham cada notícia com atenção, cada postagem com cautela e cada análise com espírito crítico, tentando antecipar possíveis impactos, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro não se limita às 4 linhas e que decisões administrativas podem ter repercussões profundas. A narrativa construída ao redor do caso é cuidadosamente analisada por veículos de mídia, que entendem o potencial de engajamento, e cada nova declaração, cada rumor ou comentário de bastidores é transformado em conteúdo, aumentando ainda mais a visibilidade e a pressão sobre os protagonistas da história. O fato é que, com cada hora que passa, o burburinho em torno do caso se intensifica, alimentado por torcedores ansiosos, jornalistas investigativos e advogados especializados, que juntos criam uma teia de informações, suposições e análises que se retroalimentam constantemente. O ambiente é de tensão, mas também de fascínio, porque casos desse tipo, envolvendo clubes de grande expressão nacional e questões jurídicas delicadas, sempre despertam interesse e curiosidade. É uma situação em que o inesperado se mistura com o planejado, e onde cada detalhe, mesmo aparentemente insignificante, pode alterar a percepção pública e influenciar o julgamento final. No fundo, o que se observa é a força da narrativa esportiva quando combinada com elementos jurídicos, mostrando como o futebol brasileiro pode se tornar palco de dramas que vão muito além do que acontece dentro das 4 linhas, atingindo corações, mentes e até mesmo a credibilidade das instituições responsáveis por garantir justiça e regularidade. O rumor continua, as especulações se multiplicam e, enquanto o STJD ainda não se pronuncia oficialmente, todos aguardam ansiosos, atentos a cada detalhe, sabendo que a qualquer momento, uma decisão poderá transformar todo esse burburinho em realidade concreta, com consequências que ressoarão muito além do campo de jogo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que os rumores se espalham, a atenção volta-se para os bastidores do STJD, onde fontes apontam que reuniões discretas e análises detalhadas já estão em andamento, e cada documento relacionado à escalação de Bruno Henrique está sendo cuidadosamente examinado. Especialistas comentam que a complexidade do caso exige a verificação de registros oficiais, datas, contratos, comunicados internos e qualquer elemento que possa comprovar a irregularidade ou sua ausência, transformando o processo em um verdadeiro labirinto jurídico. A expectativa de torcedores e jornalistas é gigantesca, e qualquer detalhe que escape a atenção pode gerar questionamentos futuros. Enquanto isso, nos fóruns e redes sociais, a narrativa se intensifica. Teorias, análises de especialistas, opiniões de advogados e discussões apaixonadas se entrelaçam, criando um ecossistema de especulações que parece crescer a cada hora. A pressão sobre o tribunal aumenta, porque a decisão não afetará apenas os clubes envolvidos, mas também servirá como precedente para futuras disputas de regulamentação, escalonamento e interpretações de regras. Alguns apontam que, caso a decisão seja favorável ao Vasco, outros clubes poderão recorrer a casos similares para contestar partidas passadas, o que adiciona um peso estratégico à análise. Essa mistura de fatores transforma um simples processo administrativo em uma narrativa envolvente, capaz de prender a atenção de fãs de futebol e público geral, criando um verdadeiro espetáculo paralelo ao esporte, onde a legalidade, a justiça esportiva e a expectativa popular se encontram em um terreno fértil para o debate e a tensão, e cada movimento, mesmo pequeno, é amplificado, aumentando ainda mais a ansiedade e a curiosidade sobre o desfecho. Nos bastidores do Flamengo, a situação é observada com extremo cuidado e nervosismo, pois cada reunião interna, cada estratégia e cada declaração pública é pensada para reduzir riscos e preservar a imagem do clube. A escalação de Bruno Henrique é tratada como ponto central,
e assessores jurídicos trabalham para construir um argumento sólido que minimize a possibilidade de penalização, destacando aspectos técnicos, regulamentares e até históricos para sustentar a defesa. Alguns membros do clube avaliam, inclusive, que a repercussão midiática pode gerar efeitos colaterais, como pressão sobre patrocinadores, desgaste junto à torcida e impactos na confiança da equipe, elementos que não podem ser ignorados. Enquanto isso, a imprensa esportiva acompanha cada movimento, publicando análises detalhadas sobre o processo, entrevistando especialistas e repercutindo comentários de fontes internas, aumentando a sensação de suspense e alimentando a expectativa sobre o veredito final. Nos grupos de torcedores, a narrativa se transforma em um verdadeiro fenômeno, com debates acalorados, compartilhamento de documentos, vídeos explicativos e até memes, todos voltados para criar uma visão mais próxima da realidade, mesmo que baseada em rumores e interpretações. A tensão aumenta porque o julgamento do STJD não é apenas uma formalidade, ele pode reescrever a história da partida, alterar percepções sobre regulamentos e colocar em pauta a seriedade com que clubes tratam a documentação de atletas. Nesse cenário, cada comentário público de dirigentes, técnicos ou jogadores ganha relevância, e até declarações antigas passam a ser analisadas sob a ótica do possível impacto no julgamento, criando uma narrativa contínua de expectativa que envolve não só o campo, mas toda a estrutura do futebol brasileiro e a emoção de milhões de torcedores atentos a cada detalhe. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.